Olá, pessoal! Espero que esteja tudo bem com vocês. Para quem ainda não me conhece, eu sou Cristiana, mediadora do Polo de Mesquita. Estou aqui novamente, dessa vez, para falar sobre a prova do vestibular CEDERJ. Nesse primeiro vídeo, eu vou abordar questões mais teóricas em relação a essa prova, ok? Eu gostaria de começar com informações básicas e muito importantes que a gente pode encontrar tanto no edital do concurso quanto no manual do candidato. Esses documentos que são fundamentais em qualquer concurso e que muita gente tem preguiça de ler. Então, vamos começar com o manual do candidato, vendo que informações a gente pode ter a respeito da prova de redação. Primeira informação importante que a gente encontra lá diz respeito ao tipo de texto que será cobrado do candidato. Na redação do CEDERJ, você deve fazer a produção de um texto dissertativo em prosa. É o velho conhecido de vocês, né? Dissertação argumentativa, com aquela mesma estrutura, introdução, desenvolvimento, conclusão, e com o mesmo objetivo que você já sabe, né? Que é o quê? Defender um ponto de vista usando argumentos para isso. Quando ele diz em prosa, quer dizer aquele texto corrido, que usa toda a extensão da linha, diferente do poema, né, que é escrito em verso. Segunda informação importante que a gente encontra no manual do candidato diz respeito ao tamanho da redação. A redação do CEDERJ ela deve ter entre 20 e 25 linhas. Percebam que é menor que a da UERJ e menor que a do Enem, né, que tem 30 linhas. Essa informação é importante por quê, pessoal? Primeiro, para a questão do planejamento, pensar em quantos parágrafos você vai fazer, como você vai distribuir as ideias. É importante também, se você tem a letra muito grande, ou se você é aquela pessoa que se perde e escreve muito, aí você já sabe que você tem um tamanho menor de redação para fazer. Além disso, a respeito do título, que diz o manual do candidato, o título não é obrigatório, tá? E eu nem aconselho a fazer. Se você é uma pessoa que gosta, mesmo não sendo obrigatório, gosta de fazer título, eu não te aconselho porque a gente viu que o tamanho da prova é menor. Se você fizer o título, você vai perder mais uma linha. Além do título, vamos pensar qual tipo de tema é cobrado no CEDERJ. Segundo o manual do candidato, você deverá fazer uma redação a respeito de um tema da atualidade. É assim que ele descreve. Quando a gente for analisar uns temas anteriores, vocês vão perceber que é atual mesmo. E por último, uma informação importante, o tempo que você vai ter para fazer essa prova. Você terá 4 horas, mas lembrando que você vai, além da redação, você tem as questões de múltipla escolha, que são 60. E você não pode deixar de considerar o tempo para preencher o cartão resposta. Então, é preciso treinar para fazer a redação, né, num tempo hábil, de mais ou menos 1 hora, né, para dar tempo de fazer tudo sem se prejudicar, beleza? Bom, além dessas informações, o manual do candidato também nos diz como será corrigida a sua prova, né? O CEDERJ utiliza 3 critérios de correção. O primeiro são os chamados aspectos formais da língua portuguesa, e tem também os aspectos textuais e os aspectos discursivos. Ficou um pouco confuso? Calma aí que eu vou explicar. O primeiro critério vai avaliar o uso da modalidade escrita formal da língua. A gente sabe que precisa usar a norma padrão para escrever a redação. E é esse uso que vai ser avaliado aqui. Então, nesse critério, né, serão corrigidos desvios, né, erros de pontuação, de ortografia, concordância, regência, uso de pronome, etc. Já os aspectos textuais, eles vão avaliar a estrutura, tanto do período quanto do parágrafo. Aqui será observada se seu parágrafo tem unidade lógica, né? Se as partes do seu texto estão coerentes. Um exemplo para ficar claro. A gente sabe que cada parágrafo do desenvolvimento, né, deve ter ali um argumento próprio. Então, você tem um argumento e você também tem a parte da fundamentação. São os períodos que vão fundamentar, que vão sustentar, comprovar esse argumento. Então, esse aspecto, esse critério de correção vai avaliar se cada parágrafo está estruturado em torno de uma ideia, se as partes, né, os períodos, as frases ali, elas fazem sentido, né, completando
essa ideia. Além disso, será avaliado também a adequação ao tema. Então, se você apresentou alguma fuga parcial, né, ou fuga total, né, como foi a sua abordagem do tema proposto. E também vai ser avaliado o tipo textual, né? Eles chamam de adequação ao modo discursivo, que é a dissertação argumentativa. Nada mais é de que observar, avaliar se você fez um texto dissertativo argumentativo. Por último, temos os aspectos discursivos, que vão avaliar a coesão textual, ou seja, se você usou, né, os recursos coesivos, os conectivos para interligar as partes do texto, a coerência interna e externa, né? Coerência interna, se alguma parte do seu texto está contradizendo outra, por exemplo, se a conclusão apresenta alguma contradição com a introdução, se o segundo parágrafo de desenvolvimento, por exemplo, né, não condiz com o que foi apresentado no primeiro. Coerência externa é se o que traz o seu texto, se as suas ideias ali têm compatibilidade com a realidade. Concisão e clareza das ideias, né? Aqui eu quero chamar a atenção para um ponto que eu sempre falo para os meus alunos. Não é a linguagem rebuscada que vai aumentar a sua nota, que vai fazer o seu texto bom. Concisão é a capacidade de você ser objetivo, né? De você dizer, repassar as suas ideias de forma clara e de forma objetiva. Aprofundamento dos argumentos. Lembram, né, que um argumento é formado por uma opinião mais uma comprovação, uma fundamentação. Então, nesse caso aqui, nesse critério, ele vai avaliar se essa comprovação do seu argumento foi aprofundada ou se os seus argumentos são superficiais, né? A gente sabe que a gente tem que mostrar o nosso argumento, mas também tem que comprová-lo, tem que demonstrá-lo. E também vai avaliar a adequação semântica, que é o sentido das palavras, né, que se você trouxe, se faz sentido no contexto. Um exemplo, se o tema fala sobre racismo e alguém usa a expressão discriminação racial, aqui a gente teria um problema de inadequação semântica. Por quê? Discriminação não está adequado, o sentido não está adequado ao contexto. O correto seria discriminação. Então, vai ser observado aqui se você usou as palavras semanticamente corretas, se tem um sentido, né, completo dentro do contexto. Bom, agora que a gente já conhece a prova, né, já sabe como ela vai ser corrigida, eu gostaria de fazer aqui a indicação de alguns vídeos que foram produzidos e que estão aqui no canal do PVS, que podem ajudar muito na preparação para a redação do C10. Se você já viu, é bom que você revise, né? E se você não viu, fundamental que você assista. Quero começar pelo vídeo da semana 4 de planejamento. Nele, o mediador Igor fala da importância do planejamento e de como se planejar. Essa etapa é crucial para um texto organizado, para evitar incoerências e também para otimizar o tempo. Segundo vídeo que eu gostaria de indicar é o da semana 19. É um vídeo de revisão. Ele traz uma revisão geral sobre a estrutura da dissertação, a função da introdução, função do desenvolvimento, função da conclusão. Então, como a gente sabe que esse é o tipo de texto que vai ser cobrado, seria bom dar uma olhada. Além disso, tem os vídeos da semana 20 e da semana 21, que falam sobre a construção do parágrafo, né? As mediadoras Paula, Caroline e Adriele falam sobre a construção do parágrafo de introdução e do parágrafo de desenvolvimento. A gente acabou de ver que um dos critérios de correção da prova do CEDERJ vai avaliar a estrutura do parágrafo. Então, esses vídeos são muito importantes. Não poderia deixar de indicar os vídeos de coesão, lá da semana 12 e da semana 13, né? Novamente com o mediador Igor, que fala ali da coesão sequencial, da coesão referencial. Os vídeos estão muito bons. Por último, mas não menos importante, o vídeo da semana 26. Nele, a mediadora Conceição fala de alguns erros comuns na redação. Cristiana, por que eu tenho que assistir esse vídeo? Porque talvez você esteja cometendo algum desses erros e ainda não sabe. Bom, pessoal, para finalizar esse vídeo, né, eu gostaria de ver com vocês agora alguns temas anteriores da prova CEDERJ, né, para a gente ter uma ideia, né, de como se dá a abordagem, as propostas temáticas dessa redação. Vamos lá? O primeiro tema que eu trouxe é o tema de 2019-1, Memória Brasileira, uma questão de prioridade.
Primeira coisa que é importante a gente perceber é o comando do tema, tá? Aqui a gente tem um ponto de interrogação, ou seja, o comando aqui é uma pergunta. E é uma pergunta que o tipo de resposta é aquele sim ou não. Isso já direciona, né, a nossa abordagem, né? A sua tese vai ter que defender uma resposta positiva, sim, é uma questão de prioridade, ou uma resposta negativa. Não, não é uma questão de prioridade. Agora vamos ver as palavras-chave desse tema. A gente tem ali memória, né? A capacidade ali de reter, de armazenar informações, fatos. A memória brasileira, ou seja, trata-se de uma memória coletiva, né? Então tá falando aqui sobre a história, a cultura de uma nação. E tem a palavra-chave prioridade, né? Está em primeiro lugar, em primeiro tempo. Então a pergunta é: essa memória brasileira, né, essa conservação da nossa história, da nossa cultura, ela está em primeiro lugar? Ela é uma questão de prioridade? A partir dali, a gente direciona a nossa abordagem. Vocês lembram que a gente viu lá no Manual do Candidato que a redação do CEDERJ será sobre um tema da atualidade? Agora vai ficar provado como são muito atuais esses temas. Esse tema, né, proposto para o vestibular de 2019-1, né, se foi proposto para o primeiro semestre, a prova aconteceu no fim do ano de 2018, certo? E aí, o que aconteceu no segundo semestre de 2018, que estava sendo falado assim, em todas as mídias? O incêndio no Museu Nacional. Acredito que todos vocês devam lembrar, foi muito noticiado, um incêndio de grandes proporções no Museu Nacional, lá da Quinta da Boa Vista, né, que destruiu grande parte do nosso acervo histórico e científico. Viram como é muito atual? Vamos ver mais um. 2018-1. O tema foi legalização da maconha no Brasil. Sim, para alguns um tema polêmico, mas esse foi o tema da redação CEDERJ, né, para o primeiro semestre do ano de 2018. Começamos mais uma vez pelo comando do tema. Aqui a gente não tem uma pergunta, né? A gente tem uma frase aqui declarativa, mas a gente pode pensar que existe sim um questionamento implícito, que a maconha não é legalizada. Então, o comando do tema é: deve ser legalizada a maconha ou não deve ser legalizada? Aqui, mais uma vez, direciona a sua abordagem, né? Sua tese, seu texto deveria defender sim a legalização, não a legalização, continuar criminalizada. Vamos às palavras-chave. Temos legalização, né? Tornar ali legal, né? Dar o poder ali da lei. Temos a legalização de uma droga específica, a gente está falando da cannabis, da maconha, e temos uma limitação geográfica no Brasil, em âmbito nacional. Por que será que o CEDERJ abordou esse tema para o ano de 2018-1? Mais uma vez, a prova foi feita em 2017, no fim de 2017. E o que estava acontecendo ali? No segundo semestre de 2017, teve uma discussão, uma audiência pública na Comissão dos Direitos Humanos, né, mais precisamente em outubro de 2017, sobre a descriminalização da cannabis, né, para o uso próprio, para o uso pessoal. Então, discutiu-se tanto o uso medicinal quanto o uso recreativo. Mais uma vez, um assunto que estava em alta, né, super noticiado, e que foi abordado pela prova CEDERJ, provando a sua, né, atualidade, dita lá no Manual do Candidato. Por último, vamos ver um tema do segundo semestre, o tema de 2017-2, assédio sexual, onde nasce? Começamos pelo comando do tema, temos ali mais uma pergunta, né? Mais uma vez uma pergunta, um ponto de interrogação, só que dessa vez, diferentemente do primeiro tema que nós analisamos, não é uma pergunta do tipo sim ou não. Vamos ver as palavras-chave desse tema. Começa com assédio, né? E aí a gente tem essa ação, essa importunação, essa repetição de investidas, né, contra a pessoa. Tem uma especificação desse assédio, é o assédio sexual. Então, a gente está falando aqui da importunação verbal ou física, né,
de atos não requeridos de caráter sexual. E a pergunta onde nasce, né? Esse verbo aí, nasce, nos remete à origem, né? Ou seja, o tema pergunta as causas, os motivos do assédio sexual. Agora vamos ver por que o CEDERJ trouxe esse tema no primeiro semestre. Em abril de 2017, teve um movimento chamado Mexeu com Uma, Mexeu com Todas. Foi um movimento criado ali por mulheres, atrizes, diretoras, né, de uma rede de televisão, após a denúncia de uma figurinista de um assédio que ela tinha sofrido durante 8 meses, que durou ali a gravação de uma novela. Isso trouxe visibilidade para a causa e trouxe ali o assédio sexual para o centro do debate. Gente, ficou muito claro, né, que os temas do CEDERJ são muito atuais. Bom, isso que a gente fez, pessoal, foi uma breve análise dos temas anteriores, mas para conhecer a abordagem que é sempre proposta pelo CEDERJ. A gente já pôde perceber que a atualidade é sua característica principal. Mas, posteriormente a essa análise breve, é necessário a gente fazer uma roteirização, que é montar o esquema do nosso texto mesmo, né? Pensar na tese, nos argumentos que a gente vai usar, que tipo de conclusão a gente vai fazer. Mas esse assunto vai ficar pro próximo vídeo, beleza? Eu quero agradecer a atenção de vocês até aqui, dizer que se vocês tiverem alguma dúvida, né, para deixar no comentário ou procurar o mediador do seu polo. Muito obrigada e até a próxima!